Meus amados, a introdução desse texto, ou o contexto desse texto que nós lemos, fala de um povo que estava indo para a terra prometida, estava indo para a terra que Deus havia prometido, e eles ainda não tinham tomado posse da terra, mas estavam bem próximos da terra. Como já foi falado aqui hoje por alguns irmãos, está chegando a hora, está chegando o momento, mas para entrar lá é preciso se preparar aqui, irmão. É preciso se purificar, é preciso ser fiel, é preciso servir a Jesus de verdade. Então Josué percebe que o povo não estava bem, não aquele Josué ali, irmão. O Josué lá da Bíblia, que veio depois de Moisés, ele liderando aquele povo, percebe que o povo não estava. Eu vou falar um negócio para você, irmão. Se tem alguém que conhece o povo, esse alguém é pastor, irmão. Se é pastor, ele conhece as ovelhas. Verdade ou não é, pastor Sinês? Pastor Sinês pastoreia um povo que é quase que rotativo o tempo inteiro, né? Lá na casa de recuperação, mas ele conhece um por um, eu tenho certeza disso. Já estive lá algumas vezes. E a Bíblia diz que a ovelha, ela não conhece o pastor, mas ela conhece a voz do pastor. É verdade ou não é? Porque a ovelha é guiada pela palavra, pela voz do pastor. Mas o pastor conhece a ovelha, até porque todas as ovelhas são iguais. O balido dela, o barulho de ovelha é um só, mas elas são diferentes em si. Por isso que a Bíblia diz que o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece a voz do pastor. Porque títulos de pastor são muitos, se apresentando como pastor são muitos, mas o seu pastor é preciso ser conhecido por você, pela voz e pela palavra. É preciso você julgar as causas e saber qual seria a palavra do seu pastor referente àquilo. Eu já contei, mas vale a pena falar. Tinha um obreiro entre nós que ele queria tomar uma decisão, e alguém perguntou para ele: já falou com o pastor Cláudio Mar? E ele falou: não falei não, porque se eu falar ele vai perguntar se eu já orei. E eu ainda não orei, e não estou muito, ele falando, não estou muito disposto a fazer isso, porque ele vai perguntar se eu orei, e vai acabar que eu não vou fazer o que eu quero fazer. Então a gente já entende que não estava correto, que não estava certo. E agora aqui, a introdução é: Josué conhece o povo, o líder Josué conhece o povo, e ele sabe que o povo não está vivendo de acordo. Quem era esse povo? As famílias de Israel. Então Josué chama o povo e diz: chegai-vos a mim e ouvi a palavra de Deus. Ele começa agora a trazer uma palavra dizendo: olha, o que é que vocês querem da vida de vocês? Josué com a sua família, falando para as demais famílias, dizendo: o que é que vocês querem? O que é que vocês escolhem? Como vocês querem viver? Vocês querem viver como viveram vossos pais, além do Rio Jordão ou do Rio do Egito? Ou vocês querem viver conforme vive os amorreus e os seus deuses na terra que vocês estão? Porque eles não estavam em Israel, onde viviam os seus pais, e eles também não estavam no Egito, onde eles estavam presos anteriormente. Eles não estavam na terra prometida, eles estavam na terra dos amorreus, homens ímpios, homens de diversidades de deuses, que para cada causa tinham um Deus. Então Josué pergunta: quer servir ao Deus do Egito? Quer servir aos deuses dos amorreus? Ou vocês querem servir ao Senhor? Porque eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Ele falava isso porque sabia que estava perto de tomar posse da
terra, alcançaram o que Deus tinha para eles. Você sabe o que Deus tem para você? Eu falei sobre isso aqui no cenáculo, né? Sobre a promessa de Deus. Sobre qual é a promessa de Deus para nós. A promessa dele para nós é o céu, é a vida eterna, é a salvação. O que passa disso aqui são promessas de profetas, mas a promessa de Deus é a vida eterna. E pode ser onde é que muitos se perdem, é porque muitas promessas às vezes não é de Deus, é de emocionalistas, homens que se acham de Deus, homens que se acham profetas e saem trazendo qualquer coisa para nós. E a gente não conhece Bíblia, vai pegando. A gente não conhece palavra, vai tomando posse. A gente não sabe o que Deus quer, vai abraçando. E daqui a pouco está frustrado, daqui a pouco não quer saber de congregar, daqui a pouco está desviado, daqui a pouco está longe da verdadeira promessa e não quer saber mais de Deus. Igual muitos que nós conhecemos se envolveram tanto em promessas terrenas e elas não se cumpriram e se tornaram frustrados e desacreditados da palavra que não tem nada a ver com aquilo que falaram para eles. Aleluia. E agora Josué chama a atenção do povo. E Josué estava falando com famílias. E eu quero falar nessa noite com a sua família, com você e a sua família. Agora, como é que se forma uma família? Para se formar uma família é preciso ter no mínimo duas pessoas, marido e mulher, mulher e marido, homem e mulher. E dali vão formar a sua família, seus filhos, futuramente genros ou noras, depois netos e assim por diante. Mas é preciso ter pessoas. Não existe família sem pessoas. Não existe família sem alguém que tenha sobre ele o amor de Deus. O Senhor olha para Adão e diz: não pode ficar só. Não é bom que esse homem fique só. Eu vou dar uma mulher para ele. E eles vão frutificar, encher a terra e vão formar famílias. Vocês sabem dizer qual foi a primeira família na história bíblica? Quem sabe dizer qual foi a primeira família sobre a história bíblica? Que conta a Bíblia que foi? Hã? Ninguém sabe? Meu Deus. Mas se alguém falar para você, recebe a chave, você toma posse, não? Se alguém falar, recebe aí, você vai receber mesmo. Se alguém falar, recebe a cura, você nem doente está, mas fala, é meu, eu quero aqui. A porta está aberta, você nem está esperando a porta, mas fala, eu quero a porta. Sabe nem de onde que é a porta? Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é que nos orienta e nos ensina a vencer qualquer batalha nesta terra. Nos ensina a vencer qualquer batalha nesta terra. Adão e Eva, Abel e Caim, primeira família, e dali surgem outras e outras pessoas. Então Deus, ele tem um propósito em nossa vida que inclui ou alcança a nossa família. Deus tem algo especial conosco e a nossa família. Aleluia. Não pense que que Deus vai chamar a mulher e não vai chamar o homem, não. E nem chamar o homem e deixar a mulher para trás, porque está cheio de mulher de braço cruzado, achando que o ministério, que a chamada é só para o homem. Está cheio de homens acomodados, achando que a mulher é profeta, é pregadora, é isso, é aquilo, ele pode ficar quieto. Deus tem algo de especial com a família. Porque se der certo, Jesus, se deu certo, todo mundo vai comer do mesmo altar. Se deu certo, todo mundo vai gozar das mesmas mesas. E se deu errado, todo mundo vai ter que chorar junto. Isso é família. É quando um chora, a gente chora junto. É quando padece, padecendo junto. Mas quando a vitória vem, todo mundo vai a vitória junto. Isso é. E é isso que Deus quer para nós. E eu quero falar hoje, rapidamente, contigo, sobre 3 coisas que a família nunca deve fazer. Estou falando com quem?
família. Diz comigo, família. Agora fala comigo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Primeira coisa que a família não deve fazer está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 está contando a história de Davi. Quando Davi ele teve que fugir de Israel, chega uma época que ficou tão feio para ele em Israel, todo mundo querendo matar, querendo perseguir por causa do prêmio que colocaram na cabeça dele. Então ele vai se esconder na terra dos filisteus. Você sabe quem eram os filisteus? Os filisteus eram os piores ou maiores inimigos de Israel e de Davi, porque foi Davi que envergonhou os filisteus matando Golias. E ele não tem para onde ir, porque lá em Israel estavam fechadas as portas. Então ele corre para a terra dos filisteus. E ele chega no rei, faz de doido. Todo mundo sabe a história, aqui não sabe. Se lê a Bíblia sabe que Davi espumou a boca, fazendo enquanto estava doido, para não morrer, irmão. Porque para não morrer, para ficar vivo, a gente às vezes faz coisas que foge do normal. A gente não faz é pecar contra princípios de Deus. E é melhor morrer do que pecar. Agora, às vezes, a gente faz coisas que a gente não é acostumado a fazer. Agora, pecar não, viu, irmão? Eu vou adulterar aqui para não morrer. Não morre. É melhor morrer sem adultério. Não, vou fumar uma para não morrer. Morre. Não, morrer. Não, vou só beber uma, porque senão eu quero animar. É melhor morrer. Vou só roubar um negócio, senão eu morro. Morre sem roubar e não morrer. Davi, ele se passa de doido para que os filisteus não matem. Então Aquis, que era rei dos filisteus, viu Davi ganhando batalha, mas não queria deixar ele no meio dos filisteus. Então ele dá uma cidade para Davi chamada Siclag. Diz comigo, Siclag. E depois de muitas batalhas, Davi saía para guerrear. E uma das vezes ele volta para casa, Siclag está destruída. O inimigo, os amalequitas, foi lá, destruiu Siclag, pegou as mulheres dos soldados e também de Davi, pegou os filhos dos soldados e também de Davi, ou seja, pegou uma família e levou embora cativo. Quando Davi chegou, Siclag destruída, e a família, onde é que estava? Onde é que estava a família de Davi? Preso, levado embora, raptado, sequestrado. Davi agora chora, Davi agora não aguenta, cansado, destruído por causa da caminhada da batalha. Então ele se joga ao chão e chora. Daqui a pouco o povo quer matar Davi. Aí a Bíblia diz que ele se recompõe no Senhor, e ele toma uma decisão de orar e perguntar a Deus: eu devo ir atrás do inimigo? Eu vou alcançá-los? Deus responde: vai, você vai alcançá-los e você vai trazer de volta o seu povo e tudo o que lhe pertence. Sabe o que é que uma família não faz? Uma família não desiste do outro. Tem um áudio aí que passa nas redes sociais, que é o negócio mais verdadeiro para a família. É alguém falando assim: meu filho me perguntaram até onde eu vou pelo meu filho. E ele responde: até onde eu não sei, mas eu não volto sem ele. Família é assim, irmãos. A batalha é doída, é complicado, o vício é grande, o problema é muito, o da desonra é grande, o problema é maior, mas não desiste um do outro. Davi simplesmente poderia ter arrumado outra mulher, Davi poderia ter arrumado outros soldados, poderia ter refeito a cidade e começado do zero, mas ele não quis. Ele preferiu buscar a sua família. Por que é que nós abandonamos a nossa família? Por que é que nós abandonamos filhos, esposas, maridos, sozinhos na batalha? Por que é que a gente fala: é você que está aí, então se vira com esse teu problema, se vira com essa tua dívida, se vira com essa tua dificuldade? Não, irmão. Família vai atrás, família não desiste, família põe de pé. Se cair, põe de pé de novo. Se cair, põe de pé mais uma vez. Família ajuda. É isso
que nós precisamos fazer. Aleluia. Nós somos conhecidos e constituídos família de Deus. Há um hino antigo de uma dupla goiana, Falcão e Josué, que ele fala que nós somos a maior família da terra. Aleluia. Nós precisamos lutar pelo nosso povo. Aleluia. Precisamos lutar pelos nossos filhos. Aleluia. Precisamos lutar por marido, por esposa. Aleluia. Precisamos lutar uns pelos outros. Aleluia. Ah, mas está no pecado, vai lá buscar ele e traz de volta. Não peca, mas traz ele de volta. Ah, mas desistiu, vai lá e faz ele querer de novo. Aleluia. Ah, mas ele está assim, vai lá e busca. Está aprisionado, está acorrentado, está no vício, vai e busca. Aleluia. Não existe ex-filho, ex-pai, não tem isso. Estão inventando que tem ex-mulher, mas isso aí é coisa de invenção, é coisa do pecado, de dureza de coração. A Bíblia diz que é só por causa da dureza do coração, não é porque Deus quer, é por causa de dureza de coração. Aleluia. Aleluia. E se tem povo com coração duro, é nós. Aleluia. É nós que falamos em outras línguas, é nós que profetizamos, Aleluia. somos nós que pregamos, somos nós que cantamos aqui na frente. Coração duro é o nosso, porque a gente se sente dono da razão, a gente se sente dono da graça. Deus está falando comigo desde essa tarde: não desista da família. Pague o preço, entre na guerra, mas não desista da família. Aleluia. O homem que desiste da família desistiu de tudo. Aleluia. Não desista da família. Não importa o estado que eles estejam. Aleluia. Não importa o lugar que eles estejam. Aleluia. Não importa a condição que esteja. Lute por ela. Aleluia. Agora, lutar é com as armas certas. Lutar é com as armas certas. Aleluia. Não é deixar de congregar para poder ficar sem congregar porque não está congregando. Não é ir beber porque está bebendo, não. Paulo disse: fazer de fraco por causa dos fracos, fazer de tolo por causa dos tolos, fazer de tudo para salvar poucos. Mas não quer dizer isso, não. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aleluia. Aquilo que é princípio continua sendo princípio. Aleluia. Então lute, ore, busque, batalhe, mas traga de volta para a casa do Pai, porque família não solta a mão de família. Glória a Deus. Diga para quem está perto de você aí: família não solta a mão de família. Família não desiste de família. Família não deixa para trás. Família vai lá e atrás e busca de novo. E se precisar, busca mais uma vez. E se precisar, mais uma. Aleluia. Até Jesus voltar, ou nós não estivermos mais aqui. Desde o princípio. Aleluia. Primeiro homem, Adão, Deus nunca deixou ele. Aleluia. Aleluia. Deus nunca desistiu dele. Aleluia. Deus nunca substituiu Adão. Sempre Deus foi com Adão até o final. Glória a Deus. Os patriarcas, todos eles pecaram. Os profetas pecaram também. Mas Deus nunca desistiu deles. Aleluia. 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 Deus nunca disse assim: ó, não te quero mais, agora eu vou mexer com ele. Não, Deus nunca fez isso. Deus foi com ele até o final. Até chegar aquele que nunca peca, até chegar aquele que é perfeito, até chegar aquele que nunca caiu, que nunca errou, chamado Jesus, dizer para você: vem, porque eu vou te ajudar. Vou ficar contigo até a consumação. Entenda uma coisa, irmãos: família não desiste de família. Eu estou falando de famílias renovadas. Aleluia. Não é família de qualquer jeito. Porque família bagunçada acha que coloca um filho no lugar do outro e pronto, acabou. Família bagunçada acha que coloca uma mulher no lugar da outra e pronto. Coloca um homem no lugar do outro e já era. Família renovada luta por aquilo que foi construído. Aleluia. Aleluia. Olha ali, irmão, 32 anos quase, ó. Tá achando que foi barato? Olha o tamanho do menino lá para vocês. Foi caro chegar naquele ponto ali, irmão. Vou desistir agora? Depois de ter gastado tudo, investido tudo, chorado muitas vezes, sofrido muitas vezes. Por que a gente desiste assim, irmão? Aleluia. Olha para a tua família, traz a memória
família agora, vai. Você que é casado, teu marido, vai, lembra dele aí. Lembra da tua esposa, lembra dos teus filhos, netos. Quantas vezes lá em casa eu dobro o joelho para orar e falo, Deus, a minha família, me ajuda, Jesus. Me ajuda a ser marido para minha esposa. Me ajuda a ser pai para os meus filhos. Me ajuda a ser sogro para o meu genro e as minhas noras. Ser avô para os meus netos. Me ajuda. Porque, irmãos, há uma missão sobre nós. Aleluia. E às vezes a gente acha mais fácil largar de mão e fazer outra. Ah, não vou mexer nisso, não, vou pegar a missão do pastor Wendel, que é mais fácil que a minha. Quantas pessoas estão tomando conta da família dos outros? E a família toda destruída. Ah, fiquei sabendo do seu filho. Ah, fiquei sabendo da sua filha. Ah, fiquei sabendo do seu marido, da sua esposa. E a sua família, está bem cuidada? Está tudo ok por lá, tudo estruturado? Está na hora de cuidar daquilo que é responsabilidade sua. E a minha família é responsabilidade minha, não é sua. A sua família é responsabilidade tua. Eu, como pastor, assumo responsabilidade de família. Precisamos ajudar, irmãos. Você já viu aquela história que a gente ajuda tantas pessoas no passado do tempo? Ajuda o filho do irmão, ajuda o marido da outra, a mulher do outro, e quando é o nosso, a gente crucifica, a gente desiste, a gente larga a mão. Deus está falando conosco hoje. Não desista da sua família. Convida para vir, faz campanha de oração, faz propósito do reino, visita ele, dobra o joelho na madrugada, mas não desista. Família renovada, não deixa a família para trás. Família renovada, ajuda a família a ficar de pé. Família renovada, sustenta a família na oração. Ah, mas ele não quer nada. Tudo bem, mas você quer, não quer? Olha por ele, ele vai ganhar. Ah, mas ele desistiu, mas você não pode desistir. Ah, mas ele largou de lado, mas você não pode. Porque você é chamado. Escute por favor o que eu tenho a dizer para você. Primeira coisa que família renovada não faz é desistir da família. Segunda coisa que família renovada não faz, 2 Samuel capítulo 12 versículo 16 até o versículo 24. Eu quero ler para você entender o que está dizendo. Consegue colocar ali, Lucas? Lucas foi arrebatado. 2 Samuel, abre aí por favor, capítulo de número 12. 2 Samuel capítulo 12. Abra comigo e que encontrar vai dizendo amém. Para a gente entender o texto, irmão. Porque se nós entendermos o texto, o resto é fichinho. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. 16, está aqui o 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Em favor de quem? E quem era essa criança? Sabe quem era essa criança aqui? Sabe não, né? Agora você vai entender. E Davi implorou. O que Davi fez? Implorou a Deus por causa da criança. E vamos lá comigo. Ele fez jejum e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. De que jeito ele passou a noite? Prostrado no chão, deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, quantos dias? 7 dias. Então Davi foi para casa, deitou no chão, jejuando e orando, ficou 7 dias em jejum e oração, deitado no chão. E os oficiais iam lá e falavam: meu rei, não gaste o seu tempo não, meu rei. Meu rei, não vai adiantar. Deixa na mão de Deus que é melhor. Davi vai no chão, prostrado, jejuando, orando. Daqui a pouco diz a Bíblia que o menino morreu. Diz comigo: o menino morreu. Sabe quem era esse menino? Era o filho de Betseba, que Davi teve quando pecou com Betseba. Filho do pecado, mas filho, família. Filho de um erro, mas filho, família. Ficou doente, Davi entrou na presença
presença por causa do filho. E Davi pagou o preço por causa do filho. E Davi não desistiu por causa do filho. Daqui a pouco o menino morreu. E Davi estava onde? Onde Davi estava? Onde, irmãos? Prostrado no chão. E o menino morreu. Os oficiais ficaram com medo de falar para Davi. E Davi fica frustrado. Só que Davi percebe um movimento diferente. Ele pergunta: o que aconteceu com o menino? Alguém fala: morreu. Pronto. Davi volta no quarto, toma banho, troca de roupa e vai para o templo orar a Deus. Depois do templo, ele vai para o palácio. Sabe o que é que uma família renovada nunca faz? Ele nunca deixa de sacrificar, ou ele não sacrifica e nem sofre por uma causa perdida. Eu conheço pessoas que estão se matando. Eu conheço pessoas que estão se crucificando. O emocional está um trapo. A mente está um bagaço por aquilo que não resolve mais. É Deus. Davi buscou a Deus enquanto o menino tinha vida. Glória a Deus. Está quase morrendo, mas não morreu ainda. Está quase no inferno, mas não está no inferno ainda. Está ruim para danar, mas ainda tem esperança. Enquanto tinha esperança, Davi estava orando, jejuando e buscando. Mas depois que morreu, ele tomou banho e voltou para a sua vida normal. E alguém falou assim: meu rei, eu não estou te entendendo. Não tem que as pessoas que querem entender a vida da gente gosta de saber do problema da gente? Tem ou não tem? Não estou te entendendo não, pastor Silvio. Você orou, jejuou, e agora o menino morreu, você tomou banho e veio para o palácio. Davi responde: enquanto ele estava vivo, havia esperança. Depois que ele morreu, não adianta mais. Por que você está sofrendo por causas que não resolvem mais? Por que você está se crucificando ou crucificando alguém? A culpa é tua, Júlia, porque ele morreu. A culpa é tua, porque ele... Não, irmãos, está na hora de voltar à vida normal. Glória a Deus. Está na hora de voltar às suas atividades normais. Deus já tomou para si, agora você e ele. Família renovada não sofre e não sacrifica por causas perdidas. Sabe por que Davi levantou, tomou banho e voltou? Porque ele tinha um palácio para administrar. Ele tinha uma família. Diz a Bíblia que depois que ele come, toma banho, ele vai lá em Betseba, consola ela, porque era sua esposa agora. Davi tinha casado com ela. Enquanto você está sofrendo, outras pessoas estão sofrendo porque você sofre. Enquanto você não toma atitude de servo de Deus, tem pessoas que estão sofrendo só porque estão vendo você sofrer. Tem pessoas que choram só porque vê você chorar. Tem pessoas desistindo só porque pensa que você já desistiu. Tem pessoas parando só porque acha que você já parou. Então toma uma atitude na vida, põe-te de pé, dá um sacudinho na poeira, toma banho e volta para a vida real. Pare de sofrer por causas que não se resolvem mais. Minha mamãe, pastor, eu também tive uma mãe, serva de Deus, companheira maior do que ela, eu não tinha. Mas ela foi embora e eu fiquei, irmão. E eu tenho esposa, e eu tenho filhos, e eu tenho uma igreja para cuidar, e eu tenho uma família, trabalho para realizar. É só você que não entende e pensa que a vida acabou junto com ele, mas não acabou. Ainda tem família, e você representa a sua família. Está sofrendo quantos anos aí? Está sofrendo à toa. Está sofrendo à toa. Se fosse para ressuscitar, Jesus ressuscitava naquele dia. Ele achou que era melhor levar. Se fosse para curar, ele tinha curado enquanto estava lá, mas ele não quis curar, porque ele sabe o dia de amanhã. Mas ele fica nessa ainda.
Glória a Deus. Davi sofreu enquanto tinha vida. Glória a Deus. Davi sofreu enquanto tinha esperança. Quando ele viu que morreu, junto com o menino, morreu a esperança. Aleluia. Mas ele precisava olhar para frente, que tinha um reinado inteirinho dependendo dele como rei. Tinha uma família dependendo dele como esposo, como pai, como líder. Família renovada não sofre e não sacrifica por causas perdidas. Glória a Deus. A gente luta, a gente vai atrás, a gente ora, a gente jejuma, a gente grita, a gente faz tudo o que for preciso. É Deus. Desde que não fira princípios. Mas enquanto tem jeito, quando não tem jeito mais, aí a gente volta para a vida real. Glória a Deus. Aí a gente volta para a realidade, para a posição de mulher, para a posição de homem, para a posição de mãe, para a posição de pai, para a posição de homem de Deus, de mulher de Deus, para a posição de servo de Deus, para a posição de obreiro do Senhor. Tem nada pior do que ver um obreiro se matando por coisas que não tem jeito. É Deus. A vida que foi uma bênção um dia está se tornando Aleluia, 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 Senhor. a vida que um dia foi motivo de salvação para outras vidas, hoje está acabando com aquilo que não tem mais jeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Está na hora de tomar banho, Glória a Deus. está na hora de renovar as forças, Aleluia. está na hora de voltar para a vida real. Aleluia, Porque Deus. família renovada não Aleluia. sofre por aquilo que não Aleluia, tem aleluia, jeito. aleluia. Terceira coisa que família renovada não faz, Atos capítulo 5, versículo 7 até o 9. Diz comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Pastor Wendel, vai aí? Consegue aí? Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 5. Alguém abriu aí? Já, amém. Atos capítulo 5, versículo de número 7. Alguém puder ler? Em voz alta, por favor. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: disse-me, vendestes por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por um tanto. Então Pedro lhe disse: por que é entre vós vos concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Amém. Sepultou é quem mesmo? Aleluia. Quem foi sepultado é o que Glória a mesmo? Deus, Senhor. Aleluia. Quem foi sepultado, aconteceu o que com ele? Morreu. Sabe qual é a história? Um casal de irmãos crentes, bons crentes, o irmão Ananias e a irmã Safira. Pouco tempo atrás, um homem chamado José havia vendido a fazenda, que não é aquele ali, irmão. Vendeu a fazenda dele e deu tudo que ele tinha para a igreja. Tudo que ele tinha, ele foi lá e depositou aos pés. Isso era normal naquela época. O povo não tinha medo de ofertar, não tinha medo de dizimar, não tinha medo de ajudar ninguém. O povo estava tomado pelo poder de Deus. Então José foi lá e vendeu. José das Consolações chamavam ele. Vendeu tudo e ofertou e se entregou também na obra. O irmão Ananias falou assim: misericórdia, eu tenho que fazer um trem desse também, ué. Eu não posso ficar por trás. Eu não posso ficar atrás. Não, tem que ser reconhecido nesse negócio também. Chamou a mulher dele, Safira, e falou: mulher, nós vamos fazer um combinado. A nossa fazenda vale 10. Mas se a gente der 10, como é que a gente vai fazer viagem missionária? Se a gente der todos os 10, como é que a gente vai comer uma pizza depois do culto para comemorar a oferta? Como é que a gente vai comprar pelo menos um sapato para viajar nas missões, né? Um vestido novo no congresso. A gente vai falar que foi 7 e dá o 7, que já é um tanto bom, e fica por isso mesmo, amém? Amém, justo.
Foram lá, venderam. Lá vem Ananias com a capanga de 7.000 dentro. Jornalzinho, 7.000 dentro. Chega lá na igreja, põe lá, dá uma olhada para ver se alguém viu. O Espírito Santo visita o pastor Pedro. E ele vai, e Ananias fala: o que é isso aqui, Ananias? Não, é todo o dinheiro da minha reserva. Quando ele fala isso, Pedro diz assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? Morreu. Imagine hoje, hein, Júlia, acontecer isso, hein? Se o Espírito Santo ainda agisse dessa forma hoje, eu não ia nem tirar a oferta para não ficar sem membro. Mas a questão aqui não é oferta, segura aí. Pá, morreu. Os irmãos veio, levou ele e enterrou. Porque na época não tinha esse negócio também de fazer velório, de registrar no INL, de corpo balístico, não, levou e enterrou. Daqui a pouco veio a irmã Safira, salto alto, com a bolsa da Gucci, toda produzida na chiqueza, um vestido novo, tipo da irmã Júlia dos Anjos, e lá vem, bonitona, arrumadona, para o culto, só que ela veio atrasada, porque ela mandou a oferta na frente achando que já estava tudo ok. Porque às vezes a gente acha que o nosso dízimo, a nossa oferta está resolta, porque a gente tem a mente materialista e acha que é a igreja que é materialista. A gente tem a mente materialista e acha que é o pastor. E lá vem ela, toda produzidona, toda ok. Pedro manda chamar ela na reunião, fala aí, irmã, tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa aqui, quanto foi mesmo que vocês venderam a fazenda e vocês ofertaram tudo? Ela falou assim: meu querido e amado pastor Pedro, homem de Deus igual você eu nunca vi aqui. Só porque você é o nosso pastor, estou parafraseando, a gente ofertou foi tudo. E ele disse: quanto foi? E ela disse: 7. Aí Pedro fala: os pés daqueles que levaram o seu marido ainda estão na porta, e eles vão te levar também. Caiu morta. Sabe o que é que uma família renovada nunca faz? Família renovada nunca peca para defender o pecado do outro. Família renovada ajuda a consertar e não ajuda a continuar no erro. Uma família cheia do Espírito Santo não mente para cobrir a mentira. Sabe aquela história que o marido veio no culto e manda falar que está doente? Fala que eu estou doente, eu estou cansado, deixa eu falar que está cansado, eu posso tomar secada. Fala que eu estou doente, a mulher fala e fala, chega e fala: pastor, uma doença danada. Sabe aquela história de ligar e não atender e falar que está ocupado, só porque não quer falar com o irmão ou com o pastor? Você não precisa mentir, irmãos. Você não é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a congregar aqui nessa igreja. Ninguém é obrigado a ser dizimista, ofertante. Isso é voluntário. Isso é ato de gratidão e amor. Ananias não era obrigado a ofertar, muito menos Safira. Eles poderiam ter levado a vida normal de crente, irmão, crente bom que era, mas foi inventar de mentira. Por que a gente está no lugar para mentira? Para defender outra mentira. E sabe que o problema é? O mentiroso sempre está contando uma mentira nova. É verdade ou não é? Aleluia. O fofoqueiro sempre está com uma notícia nova na boca. E só existe mentiroso porque tem alguém que gosta de ouvir mentira. Só existe fofoqueiro porque tem alguém que gosta de ouvir fofoca. Você precisa parar de cobrir o erro dos outros. Não é sair por aí contando o pecado, não é isso. Mas é parar de pecar por causa do pecado do outro, irmão. Parar de mentir porque o outro mentiu. Parar de contar fofoca porque ouviu fofoca. Ah não, mas foi fulano que contou, então deixa de contar para lá. Família renovada não mente e nem projeta pecado. Nós precisamos no dia do arrebatamento da igreja vai subir você, porque lá no céu não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Lá no céu não tem sobrinho. Lá no céu não tem marido de ninguém, nem nora, nem genro. Lá no céu chega você
água para fofoca. Aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Se você não tomar cuidado, Aleluia, mentiroso aleluia, meu Deus. leva você para mentira e tira você do Aleluia, céu. aleluia, aleluia, Pai, aleluia, meu. Família renovada. Ah, mas é meu filho, escute em nome de Jesus. Aleluia, Escute, por favor. Escute, por favor. aleluia. Ah, mas é meu filho, é seu filho? Está mentindo? Deixa ele mentir sozinho. Ai, meu filho está roubando, deixa ele roubar sozinho. Você não tem que mentir por causa dele. Você não tem que roubar por causa dele. Buscar ele, trazer de volta e fazer tudo por ele não significa se melar no pecado que ele se melou. Aleluia. Não significa se embaraçar nos embaraços que eles estão. Família renovada não desiste da família. Aleluia. Família renovada não sofre e nem muito menos sacrifica por causas perdidas. Família renovada não mente e nem projeta pecados contra Deus Aleluia. por causa de alguém. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Se você está perto da sua família, dê um abraço aí. Fica bem pertinho. Pegue na mão, dê um abraço. Fique em liberdade. Mas você vai orar pela sua Aleluia, família. aleluia.